Olá, vamos então avançar com mais um vídeo sobre diagramas de contactos. Neste caso, estamos a falar da resolução de problemas e este é o vídeo 14 e é um processo industrial de moagem, o problema. Ora bem, o problema está aqui descrito. Basicamente é um sistema que tem os materiais a serem injetados a partir deste piso aqui, o piso 1. Depois tem o tapete rolante 1, que aciona, portanto, vai transportar as peças nesse sentido, que passam pelo moinho, que depois produz esta brita, que passa para o tapete 2, que transporta as peças para este lado, para o piso 2. Pronto, nós vamos ver que efetivamente, portanto, cada tapete tem um motor para o tapete 2, o M1. Temos depois o moinho, que tem um motor M2, e temos o tapete 1, que tem um motor M3. Cada um dos motores tem um sensor que detecta se o motor está a funcionar corretamente. S1 para o M1, S2 para o M2 e S3 para o S3. Depois existe também um botão de arranque e um botão de paragem. E três lâmpadas sinalizadoras que L1, L2 e L3 que assinalam se existe algum problema com cada um dos sensores. Pronto, isto funciona da seguinte forma. Quando o botão de arranque, o botão de pressão de arranque for pressionado, que é este BA, implica que se ligam os três motores pela seguinte ordem. Primeiro o M1, depois o M2 e, finalmente, o M3. Isto é o M3 com 10 segundos de intervalo entre o M1 e o M2 e o M2 e o M3. Ok? Depois, a partir daqui, se o botão de paragem for acionado, este botão BP aqui, então, nesse caso, desligam os três motores, o M1, o M2 e o M3. Se houver um sensor com qualquer um dos, como já tinha dito, qualquer um dos motores, a lâmpada respectiva vai sinalizar a avaria para que o operador saiba que há um problema com o motor. Havendo um problema com o motor, este tem de ser desligado, bem como os motores a montante. Ou seja, se por acaso houver um problema com o M1, desligam o M1, o M2 ou o M3. Se houver um problema com o M2, ligam o M2 e o M3. Se houver um problema com o M3, só desligam o M3. Ok? Pronto, vamos ver uma solução para isto. A primeira coisa a fazer é identificar as entradas e as saídas digitais, que neste caso são o botão BA, BB, o S1, o S2 e o S3, e as saídas que acionam os motores, o M1, o M2 e o M3, e as três lâmpadas sinalizadoras L1, L2 e L3. Não é? A partir daqui, vamos usar o PLC Fiddle e eu vou apresentar aqui, portanto, a primeira coisa a criar é as variáveis booleanas, portanto, cada uma para as entradas, são estas aqui, 5 entradas e as saídas respectivas também são todas booleanas. Vamos também precisar de usar dois temporizadores, que é o temporizador, que neste caso vão ser temporizadores on delay timers, não é? Um chamei T-on1 e outro chamei T-on2 e que vão ter um valor de preset de 10 segundos cada um. Ok? Estão aqui a ver. Por 10 segundos termos tempo para visualizar a passagem e o acionamento dos motores. Ora bem, eu vou aqui apresentar uma solução e digo já à partida que esta solução vai ter um problema. Isto foi resolvido nela de outra forma, mas eu fiz de propósito, vou aqui implementar da seguinte forma. Portanto, quando o botão de arranque for acionado, é um contacto normalmente aberto, e o botão de paragem não estiver a ser acionado, eu então vou fazer o set do motor M1. E aqui, agora, com o motor M1, vou acionar um timer, um on-delay timer, que é o T-on1. Quando o timer estiver contado a 10 segundos, ou seja, este registro, este contacto normalmente aberto, o T-on1 que vai estar ativo, e vou fazer o set do motor 2. Quando o motor 2 estiver acionado, controlo o timer 2 e quando a saída do timer 2 estiver ativa, faço o reset o set do motor 3. Portanto, aqui, acabei de ligar o M1, depois passado 10 segundos, não é? 10 segundos, vou ligar o M2 e passado 10 segundos, vou ligar o M3. Ok? Já vamos ver isto a funcionar. Quando for o botão de paragem acionado, e se o botão de arranque não estiver ao mesmo tempo acionado,
faço então o reset do M1, o reset do M2 e o reset do M3. Acho que até aqui está porreiro, está bem. Já vamos ver isto a funcionar no final. Ora bem, depois, se houver um problema com o motor 1, o sensor S1 vai ser ligado e então vou então ligar, enquanto ele estiver com um problema, o motor a um alt a esta lâmpada L1. O L2 é exatamente a mesma coisa, faz o alt ao L3 e faz o reset do M3, não é? Exatamente, o M3. Se houver um problema com a lâmpada 2, neste caso faz o alto da lâmpada, portanto do S2 faz a lâmpada 2 e reseta o M2 e o M3. Não é? Penso que está aqui qualquer coisa a falhar, mas já vamos ver no diagrama em si. Ora bem, o diagrama é este. Portanto, basicamente tem a mesma, até aqui tem tudo a mesma coisa. A única coisa que falta, que eu não esqueci-me de copiar, é esta parte aqui, que vocês estão a ver. Se houver um problema no S1, isto equivale, que é do motor 1, portanto, o que equivale, se nós voltarmos aqui ao diagrama, desculpem lá, isto equivale, quando houver um problema da S1, que vocês estão a ver, é o sensor do motor M1, tem de desligar o M1, o M2 e o M3. Portanto, haver um problema com o S1 ou clicar no botão de paragem é a mesma coisa. E foi o que eu fiz aqui. Se houver um problema no S1 e é a mesma coisa de clicar no botão de paragem, então desligo todos os motores. E depois ligo a lâmpada L1. Não é? Se houver um problema com o S3, neste caso é o último motor, só desligo o motor M3. Portanto, neste caso é o lado de cima. Não é? Estão a ver este aqui. Se houver um problema com o S2, desligo o M2 e o M3. Ok? Pronto, vamos então testar isto. E então vou começar por fazer o teste do botão de arranque. Se eu ligar o botão de arranque, pressiono o botão de arranque, ligo logo o M1 e vamos ver o que acontece ao timer 1. O timer 1 está a contar e ao fim de 10 segundos vai ligar o M2, estão a ver, e começa a contar o outro timer. Estão a ver o timer a contar e quando acabar o segundo timer a contar vai ligar o M3. Quando ele acabar, 10 segundos, tenho o M1, o M2 e o M3 ligados, os três motores ligados. Se eu clicar no botão de paragem, desligo tudo, ok? Pronto. Aqui está a funcionar. Agora vamos supor que eu vou ligar outra vez os motores e vamos assumir que há um problema com um dos sensores. E pronto, já está o M2, vamos supor então... E está a contar os 10 segundos, portanto, estão os três motores ligados. Vamos, por exemplo, assumir que havia um problema com o sensor, com o motor M2. Portanto, eu vou ligar o sensor S2. Vou ligar o sensor S2, estão a ver, há o problema do S2 e o que é que acontece? Quando o S2 está ligado, é sinalizado no lâmpada L2, portanto, o que acontece? O S2, ele faz aqui isto, liga a lâmpada L2 e faz o reset do motor M2 e M3, ok? Pronto, até aqui está tudo bem. E o M1 continua ligado, como vocês estão a ver. Não é? Agora vamos supor, pronto, o objetivo seria que o operador depois ligasse os motores, não é? Se por acaso pronto, o problema foi resolvido no motor, eu vou desligar o sensor S2 e vamos ver o que é que acontece. Ligam-se logo o M2 e o M3 automaticamente. Ou seja, porquê é que isso acontece? Acontece exatamente por causa deste pormenor de eu usar a saída do M1 para controlar o temporizador T1 e a saída do M2 para controlar o T1-2. Se eu quiser que isto não aconteça, ou seja, que depois Porquê? Porque os temporizadores continuam ligados. A saída do tempo... Porquê? Porque este temporizador, esta saída M1 continua ligada. Para evitar isto, deve-se então usar, como eu recomendo sempre, um registro de memória, uma flag, para acionar os temporizadores e depois, quando o temporizador estiver acabado de contar, fazer o reset do próprio temporizador. E é isso essa resolução que eu fiz na aula e que eu sugiro que vocês façam e que testem, está bem? E pronto, com este exercício, que espero que vocês tenham gostado, termino este vídeo agradecendo a vossa atenção. Obrigado.